meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. Verdade, verdade. A gente vai comer o melhor dessa terra se a gente obedecer a Deus. E o melhor dessa terra não quer nem dizer dessa terra exatamente aqui, mas a paz que excede todo entendimento. Tem estudos sobre isso também. Tem gente prometendo que Deus não prometeu. Mas, com certeza, estar com Deus é muito melhor do que andar sozinho na dúvida. E como dar dúvida, né? Como tem dúvida em relação a tantos assuntos. Para onde eu vou, de onde eu vim. E aí, a gente quer conversar um pouquinho nesses estudos muito simples aí que a gente faz. E eu volto a dizer o que eu já falo sempre, eu não entendo quase nada assim. Eu faço alguma coisa em pomerano, pequenas mensagens, o pessoal que me acompanha sabe aí. Mas quando se trata em falar teologicamente sobre esses assuntos que acabam sendo teologia, né? Teologia significa estudo de Deus, né? Quem sou eu para entender alguma coisa de Deus, né? Mas a gente precisa e pode conversar sobre isso. A gente precisa estudar e por que não a gente bater um papo assim, né? Eu passando isso para mais gente. Sabe, uma opinião minha, mas eu baseado em alguns textos, né? Eu vou dar essa opinião sem bater tão forte na minha opinião. Nós estudamos sobre a queda do homem, né? O último estudo foi o 5, a queda do homem, e nós agora temos o estudo 6, esse aqui então, que aí agora, o que acontece com esse homem agora que ele caiu? Bom, nós já comentamos lá que esse homem e a mulher, né? Adão e Eva, assim nós cremos, eles eram pessoas. Eles simplesmente tiveram que sair daquele local especial que eles tinham, o Jardim do Éden, onde eles trabalhavam já, mas de uma forma sem pecado. Então, viviam peladões, digamos assim, né? Mas não tinha maldade nenhuma em cima disso, né? Vocês viram lá, se eu não falei, eu falo de novo, que Deus fez para eles, então, eles se cobriram com folhas de palmeira, depois Deus fez uma pele de um animal, acho que é cordeiro para eles, já representando quem nos cobriria no futuro, que é o cordeiro final, que é Jesus, né? Aí lá eles viviam tudo bem e tal, e só não era para comer daquele fruto que a Bíblia não fala que é uma maçã, não fala nem que fruto é, que era fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram, e houve todo esse desenrolar, como vocês já ouviram um pouco e já devem conhecer também. Desde sempre a gente conhece, existe até piada, né? Esse Adão, vamos pegar o Adão, né, que fez a gente trabalhar, o pessoal fala, né? Mas a coisa é maior que isso, né? No final, é entendido que todos os seres humanos, qualquer um de nós que estivesse lá, cairia. Né? Porque a tentação não foi tão pequena assim, o diabo é forte, mas não vence a gente porque Deus não deixa, não nos atinge mais do que Deus permite. Então, após eles saírem lá do Éden, eles se tornaram mortos espiritualmente. Nós podemos morrer de 3 formas, né? Morremos carnalmente, né? A carne morre o espírito, espiritualmente com Deus, em relação a Deus, e depois em algum momento, ou melhor, e infelizmente alguns ou muitos morrem também depois a morte eterna, quando houver, vamos dizer, eu vivo aqui, e não ligo para Deus, não chego a Deus, então eu morro espiritualmente.
Aí, naturalmente, uma vez morrendo espiritualmente, quer dizer, eu estou desligado de Deus por uma vontade própria, eu não quis saber de Deus, lá no julgamento final, nós vamos morrer eternamente. Enquanto que para aqueles que são salvos, que aceitam a Jesus, a história é, cada um entende como quiser, ou vai aprender diferente, às vezes a pessoa até diz que é Deus, é Jesus que aceita nós, não nós ele, mas eu entendo que é um simples jogo de palavra, porque eu tenho que querer. Jesus me aceita? Que bom. E agora eu quero? Sim, eu quero. Então eu aceitei também. Então eu aceito Jesus. Então, uma vez aceito Jesus, eu vou viver eternamente. Eu já não vou mais morrer eternamente. Então eu não morro 3 mortes. Eu morro só... Eu tenho a possibilidade de morrer 2. Desculpa. Eu tenho a possibilidade... Só vou morrer 1, desculpa. Porque se eu morrer 2, eu já morro a 3ª também. Então eu morro fisicamente... Caso eu abandone a fé, eu vou morrer espiritualmente e depois morrer eternamente. Então, te convido a morrer só uma vez. É melhor, vamos morrer só uma vez, só aqui a carne mesmo. Essa carne aqui que dura no máximo aí 100 anos, menos ainda, né? A Bíblia fala que 70 e muito 80 é a idade do homem, depois disso é enfado e canseira, né? Então aqui é muito pequeno, muito curto para a gente ignorar esse Deus que na minha ideia existe e que é o nosso Criador, e por mistérios que ele não revelou todo, nós não entendemos tudo, toda a história. Vai ficar dúvidas em relação a essa questão do homem na queda do homem, depois teve toda uma história. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas posso dar uma pincelada. Posso dar uma pincelada aqui, né? Depois esse homem então passou a viver fora do jardim, depois nasceu Caim e Abel, aí depois nasceu Sete também, mas antes disso Caim matou Abel, que era o próprio irmão, né? A história é longa. E depois, mais tarde, surgiu Abraão, Noé ainda, né? Aí a humanidade se perdeu toda, lá com Noé. Ficou todo mundo, desagradou a Deus e Deus mandou o dilúvio. Você já deve ter ouvido falar do dilúvio. Então já vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a Bíblia fala que então Deus mandou fazer uma arca, Noé fez essa arca e somente 8 pessoas, Noé, seus 3 filhos, a esposa e as 3 noras entraram nessa arca, e o resto tudo, segundo a Bíblia, morreu com o dilúvio que cobriu toda a terra. A Bíblia diz que a terra toda foi coberta com água e nenhuma criatura sobreviveu. E como eu creio na terra jovem, pelo menos o homem criado há 6.000 anos mais ou menos, eu creio também que houve o dilúvio sim na terra, e envolve mais assuntos, mas eu creio que sim, houve esse dilúvio e ele foi universal e encheu a terra. A água fica sempre no nível, mas é um outro assunto. Encheu tudo. E aí depois continuaram, aí Noé passou anos e anos e surgiu, Abraão foi chamado para criar um povo, e aí sim começa o povo judeu escolhido lá na frente, né, com Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão. Tem toda aquela história de Deus ter desafiado a fé de Abraão, pedindo que ele sacrificasse o único filho, que era Isaac. Era o filho da promessa, porque Abraão tinha falado para ele: olha, em ti serão abençoados, os seus descendentes serão como a areia do mar. Mas como se ele matasse o único filho dele, legítimo de verdade, dele e da mulher dele, Sara, que nasceu quando a Sara tinha 100 anos ou 98 anos, ele tinha 100 anos, e ele matando esse menino, como é que ainda podia ter descendência, como podia ter uma nação? E aí lá então é imputada a fé a Abraão, né? Abraão virou amigo de Deus por causa da fé. Depois o povo de Israel, depois houve uma fome na terra onde eles estavam, aí Abraão foi chamado a sair da terra onde ele estava e foi para uma terra que Deus estava prometendo, e em algum momento aí nasceu Jacó, outros filhos de Jacó lá, Abraão morreu, claro, aí deu uma fome muito grande no Egito, naquela terra. A história é longa, tem José nessa história, né, que Deus enviou como prisioneiro alguns anos antes lá para o Egito. Ele virou governador do Egito, esse filho de Jacó, e preparou ali o Egito para passar esse tempo de fome. E no tempo da fome, Jacó e os filhos dele desceram, né, lá para o Egito, e aí foram acolhidos, tal. José era governador, o filho de Jacó,
E aí ficaram lá, beleza, tudo bem, mas depois morreu aquele faraó, morreu José, morreu todos aqueles antigos, e eles viraram escravos, porque se multiplicaram muito. Deus estava abençoando a multiplicação dos judeus, do povo de Israel, né? o povo de Israel. E aí eles, o Egito escravizou eles, fez trabalhar forçado, aí 400 anos eles ficaram trabalhando forçado lá. E aí Deus depois mandou Moisés tirar eles de lá. E essa história então continua, aí o povo de Deus sai de lá, do Egito, e entra na terra prometida, que tinha sido prometida lá para Abraão. E aí Deus manda limpar a terra, manda realmente matar lá os povos que eram iníquos ali, povos que não queriam saber nada de Deus, manda limpar aquela terra, expulsar, matar os que não fugissem, e a Israel tomou a terra, que hoje é a terra onde Israel está hoje mesmo, né? O país Israel. É um pequeno país no mundo que mexe com todo mundo aí. Se você estudar um pouquinho geopolítica, você vai ver que esse pequeno povo incomoda o mundo demais. Então Deus está até hoje com aquele povo judeu que não aceitou Jesus. E esse nós vamos ver em outro momento, que o Salvador, o Messias veio para eles e eles não aceitaram. Mas isso é assim, hoje nós temos que aceitar Jesus. Eles já não aceitaram lá 2000 anos atrás e mataram, né, o Messias que veio aqui em carne, né? Porque eles queriam um rei que os libertasse de novo de Roma, onde eles estavam de novo escravos, né? Então o povo, pela desobediência, várias vezes foi preso por nações estrangeiras, e isso você vai ver no tempo todo. Então isso aconteceu lá com Adão e Eva também, por se rebelar contra Deus, não obedecer, foram expulsos, e aí tiveram que viver agora do suor do próprio corpo, né? Do suor do rosto, né? Fala ali, né? O homem nunca mais ele foi limpo. E até hoje o único jeito que nos limpa é o sangue de Jesus. Isso é espiritual, né? Só aceitando Jesus é que a gente consegue se santificar. A Bíblia fala que ninguém vai ver a Deus sem ser santo. Aí você vai falar, mas eu vou virar uma estátua? Não, isso é invenção de homens, né? Eu não quero ofender aqui quem é da Igreja Católica e tal, mas a Bíblia, no Velho Testamento e no Novo também, ela é muito contra qualquer tipo de adoração a não ser a Deus. Então, é perigoso você ter uma estátua, né, para dizer, é só para eu ver, mas só que em algum momento você está respeitando a estátua pensando que ela é Deus. Mas não é assunto para esse estudo aqui. Então, ele nunca mais conseguiu... ele não consegue, o ser humano não consegue por si só voltar a Deus. Então Deus teve que prover o cordeiro. Lá no Velho Testamento, isso é um assunto bem complexo, assim. Lá no Velho Testamento criou-se, né, Deus criou os sacrifícios de animais, de cereais e tal, e principalmente de animais para tirar pecados, porque o que tira o pecado, segundo uma lei de Deus, né? Talvez ela nem está escrita na Bíblia, assim, Deus tem uma lei lá, isso deve ser tudo muito grande, a gente não entende muito o que teve antes, né? A lei diz que para a remissão dos pecados tem que ter derramamento de sangue, e aí o cordeiro que era morto lá antigamente, ele tomava o lugar daquele homem que tinha pecado. Então, ao oferecer um sacrifício com sangue, o homem confessava que ele era pecador e merecia a morte, que ele aceitava a solução de Deus para o seu pecado, reconhecendo que aquele animal morria em seu lugar. Era preciso fé para crer nisso, como hoje nós precisamos de fé para crer em Jesus Cristo e sua obra na cruz. Então, Jesus é o cordeiro definitivo. Se você pegar lá o sacrifício dos animais lá no Velho Testamento, Jesus veio substituir isso tudo de uma vez por todas. Por isso que Jesus é o centro, ele é o único caminho que nos leva a Deus hoje. Deus deixou o povo de Israel, né, vivendo e ainda vivem, né, nessa questão aí sem Jesus. Na verdade, ele vai tratar com o povo de Israel no final dos tempos, mas vai tratar com eles, respeita o povo de Israel, porque eles são ainda o povo de Deus escolhido lá atrás. Mas a partir de Jesus, os gentios, que não são descendentes dos israelitas lá de Jacó, eles também têm essa chance de serem aceitos na família de Deus. Então eu não sou judeu, mas sou aceito lá. Se você for judeu, você é aceito também, porém por Cristo, né?
E aí talvez alguém diga, mas quem não conheceu Jesus? Bom, a gente entende que Deus trata cada um individualmente de acordo com o que ele viveu de conhecimento. Então tem gente que morreu sem conhecer, crianças, por exemplo, né, morrem sem conhecer a Deus, sem ter entendimento. Elas são julgadas, criança, por exemplo, eu creio que não há julgamento, há apenas uma salvação. Existe, a Bíblia, Jesus fala, né, deixai vir as minhas criancinhas, delas é o reino dos céus, né? Quem não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. E ele vai julgar de acordo com o que cada um entendeu. Então tem gente que não conheceu Jesus, mas sabe o que é mal, o que é bom. Então esse ele vai julgar pelas suas obras, embora a fé que salva, mas ele não chegou a conhecer Jesus. Então ele vai ser julgado pelo aquilo que ele fez, de acordo com as situações que foram aparecendo. Em Ezequiel 18:20 fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, talvez alguém estava perguntando, mas eu vou sofrer então porque Adão errou? Não, você vai sofrer porque você naturalmente é uma pessoa que não consegue chegar perto de Deus se Deus não providenciar o caminho, por isso que ele te manda esse estudo aqui agora, porque Deus quer despertar a fé em você, e agora está em você se aproximar de Deus. E antes que você conhecia, se você não conhecia, agora você vai conhecer a palavra de Deus, então antes Deus vai te julgar, vamos dizer que você morreu hoje e você não conhecia nada, por exemplo, assim, aí Deus vai te julgar pelo aquilo que você vivia. Você sabe quando você está errado. Eu sei. Você sabe quando você está dando um tombo em alguém, quando você está jogando o joguinho lá e está trapaceando, está xingando o outro de filha de uma... né? E tudo assim. Deus, você sabe tudo que você está errado. E sabe que você podia não estar errado. Sabe que você podia não dar o tombo quando alguém negociou com você. Sabe? A gente sabe isso tudo. Nós não somos inocentes. Não há inocentes. E a Bíblia fala que não há um justo sequer. Se não há um justo, não há um inocente. Então, o consolo é que cada um vai pagar pelo seu. Seu pai não vai pagar pelo seu e você não vai pagar pelo seu pai. E nem eu pelo meu e assim por diante. É eu perante ele. No dia do grande julgamento, cada um vai ser julgado pelo aquilo que fez. E nós vamos chegar no grande trono branco, se eu não me engano, vai ter o julgamento, e cada um vai ser julgado separado. Cada um vai ser julgado separado pelas suas obras. E aí, talvez alguém até pode dizer, mas eu errei, mas é porque eu vivia, eu fui encarnado de um outro lugar, então quer dizer assim, a parte da encarnação, com todo respeito aos espíritas, né, a quem crê dessa forma, a Bíblia não dá margem para isso, porque ela diz que após a morte tem um juízo. Hebreus 9:27 fala assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então morre só uma vez e não volta aqui, né? Estou pincelando, mas é para chegar a situação nossa, a única chance que nós temos é chegar perto de Deus e buscar a salvação nele, que só nele tem a salvação, só Deus tem o caminho de volta para ele. É mistério isso também, né? A Bíblia fala, o Espírito volta a Deus que o deu, então dá a entender que nós viemos dele, né? E é bem complexo isso tudo, mas isso para mim é um consolo, porque me faz entender que eu vou voltar para casa. Essa expressão a gente usa, né? Então eu realmente não me sinto muito daqui. Esse mundo é muito cachorro, esse lugar aqui. muito... sei lá, cara, que é tudo muito doido, que é só maldade, né, cara? A Bíblia fala, né, que esse mundo foi entregue ao diabo, né, ao inimigo, e que o mundo jaz no maligno, né? Então, eu confio nessa questão total aí em Deus, né, de que Ele vai nos julgar com justiça mesmo, e que sim, eu sou responsável só por aquilo que eu decido, aceito ou deixo de aceitar.
o ser humano todo está corrompido. Romanos 1,25 fala: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Entra também na questão da idolatria, mas adorar o próprio ser humano, né? O ser humano ele não consegue resolver o problema, ele não consegue resolver, mas sozinho não, mas por Jesus ele resolve. Então, se ele não resolver o problema do pecado durante a vida física aqui, entre nascer e morrer aqui na terra, após sua morte, se ele permanecer morto espiritualmente, como eu falei, né, passará para o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, né? E aí vem o julgamento, né, daquilo que nós já falamos, que só tem um julgamento, né? Então, assim, como eu falei, eu não entendo grandes coisas, mas posso pincelar o que está na palavra de Deus, né? Então eu quero dizer assim, que nossa situação após a queda, que esse é o tema do estudo, a situação do homem após a queda, é de total afastamento de Deus. E você pode ver assim que tudo puxa para o lado errado, cara. Tudo puxa para o lado errado. Até Isaías 59:7 fala, que eu estou com alguns versículos escritos aqui: os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Olha só. O ser humano, ele naturalmente ele é mau. Até criança a gente percebe, né, que já nasce com malícia, né? Então isso tudo é resultado da queda do homem lá. Isso é difícil a gente entender, mas é resultado de lá. Nós não nascemos inclinados para o bem, nós nascemos inclinados para o mal. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Está em Novo Testamento, Efésios 4:18. Não tem desculpa, assim, sabe? Então, se eu puder dar um conselho, cara, não seja igual a esse aqui, 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Cauterizada quer dizer que está endurecida, já não mexe mais, né? É complicado. Então eu sugiro que você busque o conhecimento de Deus, né? Eu já falei isso aí outro dia. Ouça a palavra de Deus, ouve um pouquinho durante no carro, compra um pendrive, bota a Bíblia em pendrive, vai ouvindo um pouquinho. Não entendi isso, ouve de novo. Quem ouvir pomerano, já tem a Bíblia em pomerano também. Quem souber pomerano, eu estou traduzindo ela, Novo Testamento pronto, estou no 6º livro já do Velho Testamento. Eu sugiro que você fique com o Criador, né? Não faça igual Adão, né? Adão traiu o Criador e estragou, manchou o plano de Deus para a terra e para os homens, né? Mas aí Deus enviou o filho dele à terra, né? Nós vamos falar mais sobre Jesus ainda. Ele teria que ser homem, uma nova cabeça de raça, vamos dizer assim, para começar de novo, que é Jesus Cristo, né? Então ele veio, viveu como homem aqui, foi morto, inclusive foi morto pelos religiosos da época, né? Não foi nem morto porque fez nada errado, foi morto porque as pessoas, o homem natural não aceita as coisas de Deus, né? Então, vamos crer assim, ó: Deus é para nós um Deus de libertação. A Jeová, o Senhor, pertence o livramento da morte. Está em Salmo 68:20. João 11, 25 e 26 fala assim: Jesus lhes declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Ele perguntou, acho que era para Nicodemos. Eu não sei se é para Nicodemos. Mas a solução é Jesus. Misteriosa, por mais misteriosa que seja, a solução é você aceitar o Salvador Jesus Cristo. Eu insisto que você faça isso. Então você vai falar: agora então eu vou fazer o quê? Botar a roupa comprida, a mulher deixar o cabelo crescer, tudo? Não exatamente. Até o Novo Testamento fala sobre mulher não cortar cabelo, mas parece que aquilo lá, segundo estudos, tem a ver com a cidade de Corinto, que era uma cidade litorânea, onde as prostitutas rapavam seu cabelo.
Então, para as irmãs cristãs, as prostitutas que haviam se convertido, não continuarem visualmente igual às prostitutas lá da cidade de Corinto, então Paulo dizia para não cortar. Tem coisas que a gente não é totalmente explicado, mas normalmente é aceito no meio evangélico que essas coisas não importam mais do que viver para Jesus, né? Viver para Deus. Roupa, é claro, você não vai andar com roupa que causa escândalo a outra. A mulher, por exemplo, a mulher tem que saber que naturalmente o corpo dela chama a atenção do homem, então ela não use roupas para provocar. E assim o homem também seja respeitoso com as mulheres. E a Bíblia traz tudo, a Bíblia traz solução e conselho para tudo. Nós é que somos teimosos e abrimos uma outra igreja para poder fazer do jeito que a gente quer. Eu não vou abrir igreja não, mas normalmente acontece assim, as pessoas não concordam com uma igreja, na verdade não concordam com a Bíblia e abre uma outra e tal, e assim vira uma confusão só. Então, mais ou menos seria isso o recado. O homem depois da queda ficou afastado de Deus completamente. E Deus, como o homem não conseguia fazer isso sozinho, providenciou o retorno, ou a possibilidade de retorno. Então, nós temos a chance, por meio de Jesus Cristo, de voltar. Deixa eu ver, acho que eu salvei um versículo que é só em Jesus a salvação. Ó. Isso, vamos terminar com isso aqui. Ó. Atos 4:12, Atos dos Apóstolos, o 5º livro da Bíblia, do Novo Testamento, fala assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então não tem outra forma de se salvar, né? Deus vai julgar, como eu falei, aqueles que não conhecem Jesus pela sua vida, pela sua índole, pelo seu andamento, e os que ouviram de Jesus vão ter que definir, vão ter que decidir. Olha o mistério aqui, ó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 9:10. O ser humano se perdeu lá no Éden já. Se afastou lá quando Adão, nosso primeiro homem, né, se afastou de Deus. Então Deus veio resgatar o que era dele. E aí parece que isso vai um pouco mais longe, é transcendente, parece que nós já se perdemos antes, mas isso é um assunto para mais longe, não vamos tocar nesse assunto agora. Eu creio sim que a gente volta para Deus em espírito quando a gente vai embora daqui e vamos morar eternamente com Ele. Eu te convido para ser humilde e aceitar isso também. Não seja rebelde, não vale a pena. A vida vai passar rapidinho. Se você der sorte, você vive 80 anos. Mas a maioria não vai viver, vai encontrar com o Criador antes. E aí? Estava do lado dele ou do lado de quem? Eu não quero ser rebelde. Eu quero ser um servo de Deus. Aqui, caindo, levantando. Não sou perfeito, nunca. E depois encontrar com o Criador lá na eternidade. Eu creio que Ele está preparando para nós tudo lá. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não seja um eterno caído, o ser humano afastado de Deus. Deus se providenciou a saída, a volta, né? Então nós podemos voltar para Ele. Vamos voltar para Jesus. E a gente volta semana que vem com mais um estudo que eu não sei qual vai ser ainda. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.